Abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Eu estou muito alegre em estar aqui mais uma vez. Tivemos uma linda reunião pela manhã, voltar aqui à noite, então é uma oportunidade dupla de celebrar a Deus com vocês, me unir a vocês para a gente festejar ao Senhor essa bonita casa que está e foi erguida aqui para o louvor da glória de Deus. E como eu disse pela manhã, também reitero agora aqui à noite, que assim como diz as Escrituras, que Paulo pregava o Evangelho sem impedimento algum, que isso se cumpra também sobre essa igreja, que toda a sua militância, todo o seu exercício, toda a sua pregação, toda a sua atividade, todo o louvor, toda a adoração, tudo que fluir daqui, flua sem impedimento algum. Que 1000 caiam ao lado, 10.000 à direita, mas essa igreja em nada seja atingida. Que Deus continue em Cristo abençoando ricamente todos vocês. Pastor Fabiano, muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Obrigado por abrir as portas da casa, do coração, da família. Pastora Natália, que bom estar com vocês. Eu estou lisonjeado com essa oportunidade única, né? Muito honrosa. João capítulo 2, que bom rever o pastor Flavinho. Deus continue lhe abençoando, né? Muitíssimo. A gente tive o privilégio de apertar a sua mão, lhe abraçar pela primeira vez em junho passado, numa noite assim que marcou muito a minha vida, o meu ministério, que eu colho frutos até hoje daquela noite, daquela oportunidade linda, e eu estou feliz de rever você hoje aqui. Meu desejo é que Deus continue lhe abençoando muitíssimo, amém? Capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo João. Está escrito: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe do Senhor Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Vamos ficar por aqui. Quantos dizem graças a Deus? Quantos dizem aleluia? Deixa eu pedir aos nossos queridos irmãos da técnica para abrir um pouquinho mais o monitor aqui do chão para mim, por favor. Dá um grauzinho nele aqui para mim. Se você puder tirar um pouquinho do limitador também, que de manhã eu senti um pouquinho. Deixa. Essa galera é boa demais. Deus é bom demais, gente. Aí eu vou pedir o terceiro e último favor. Se alguém puder desligar esse ventilador aqui para mim, que eu sou alérgico que só, para eu começar a dar uma espirração aqui terrível. Não falta nada. Obrigado, tá, meu irmão? Graças a Deus. Se eu soubesse que era tão fácil, eu mesmo tinha feito. Achei que era difícil. Eu vi uns fios ali, falei, não vou arriscar. Causar um curto-circuito no primeiro dia da igreja. Não vou voltar mais, mas era só um botãozinho ali. Queridos irmãos, quantos aqui já tiveram algum contato com essa história bíblica, o milagre da água transformada em vinho? Quantos aqui, por favor, levantem as mãos? Olha, isso me deixa muito mais à vontade aqui. Verdade que pensar que 6 recipientes de água transformaram-se em 6 recipientes contendo vinho, através da ação de um milagre de Jesus. É maravilhoso pensar em algo que estava faltante na reunião, na celebração, que estava gerando um incômodo, que poderia gerar potencialmente um constrangimento para a família, para os noivos, comunicar um despreparo, um desleixo, afinal, terminar o vinho antes de terminar a festa, uma indelicadeza com os convidados, um episódio de vergonha, de constrangimento. Pensar nisso é razão suficiente para a gente glorificar a Deus. Então pense, se essa história bíblica estivesse posicionada em qualquer ou a qualquer momento do ministério de Jesus, nós poderíamos continuar achando a história maravilhosa, impactante e bela e etc. Mas o fato dela estar posicionada onde ela está, ou seja, o fato de ter sido esse o primeiro milagre de Jesus, dá um contorno ainda mais especial para essa história.
Afinal, e nós estamos inclusive vivendo uma coisa hoje aqui que exemplifica muito bem tudo isso. É o primeiro domingo que a igreja se reúne nesse lugar. Maravilhoso, sim ou não? Vão haver outros domingos maravilhosos nessa igreja, nesse culto, sim ou não? Vai ter outros domingos fantásticos aqui, sim ou não? Mas você sabe que o primeiro é sempre muito especial, sim ou não? Então é claro que pensar no primeiro milagre de Jesus é considerar algo muito importante. Sobretudo se nós nos lembrarmos que o conceito daquilo que é primeiro ou que é primicial na Bíblia sempre foi de muito peso, de muito valor. A prova disso é que o próprio Deus instituiu as primícias para serem entregues pelo seu povo a Ele. Não que Deus não aceitasse ofertas em outros momentos das colheitas, mas as ofertas primiciais sempre tiveram um peso diferente. Porque aquilo que é primicial, aquilo que é primeiro, sempre tem um peso diferente. Então olhar para esse milagre de Jesus e considerar que ele é o primeiro dos seus milagres, ou, se você preferir, e eu gosto de colocar assim, são as primícias do seu ministério. Se você entender que Jesus está iniciando o seu ministério, revelando-se publicamente como uma pessoa diferente, como alguém que não era um cidadão comum daquelas redondezas, mas alguém que detinha poder para fazer aquilo que humanamente, fisicamente, materialmente não poderia ser feito. Se você entender que Jesus primiciou o seu ministério neste dia, você vai entender o poder que é olhar para todo o Antigo Testamento e ver o homem primiciando para Deus. E de repente você olha em João 2 e você vê que Cristo está entregando as primícias do seu ministério, os primeiros frutos do seu ministério para a humanidade. O milagre da água transformada em vinho não foi só uma questão de arranjar o problema de uma festa. Foi a entrega das primícias ministeriais do Filho de Deus à humanidade. Agora, se esse milagre tem o peso primicial, e se primícia é tão importante quanto estou tentando fazer você entender que é no mundo de Deus, no cenário bíblico, fica a pergunta: por que teria Jesus escolhido este contexto exatamente? Esta natureza de milagre, esse tipo de atividade miraculosa para primiciar seu ministério diante dos homens? Por que não libertar alguém cativo de espíritos imundos e fazer disso as primícias do seu ministério? Por que não pegar um morto, ressuscitá-lo e fazer disso as primícias do seu ministério? Por que não pegar uma pessoa aleijada, deficiente, desde o ventre da mãe, e levantá-la e fazer disso as primícias do seu ministério? Porque Jesus escolheu uma família, um casamento, porque Jesus escolheu um cenário aonde o avanço seria para vergonha ou constrangimento, para poder fazer as primícias do seu ministério. Talvez a resposta para isso esteja em lembrarmos que o próprio evangelista João constrói seu primeiro capítulo na busca de fazer o leitor entender que Jesus, embora tenha nascido em Belém, num parto normal, em uma manjedoura, ele estava no princípio com Deus. O evangelista João diz que ele estava no princípio com Deus. João diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O Deus encarnado nasceu em Belém de Judá, mas este Filho de Deus está desde a eternidade com o Pai. Se você abrir a Bíblia no livro do Gênesis, você vai encontrar o nome de Jesus, sim ou não? Não. Se você desfolhar os 50 capítulos do livro do Gênesis, você vai encontrar o nome Jesus Cristo, sim ou não? Só Cristo, sim ou não? Messias, sim ou não? Não para todas as perguntas.
Mas o evangelista João diz que ele estava no princípio com Deus. Mas se é o livro do Gênesis que conta a história do princípio, então aonde está Jesus no princípio? Nós não vamos ler o nome Jesus, mas este mistério escondido na eternidade está lá no livro do Gênesis. Se ele, Jesus, estava no princípio com Deus, significa entender, portanto, que todos os atos, todas as coisas que estão descritas no livro do Gênesis foram presenciadas por Jesus. Alguém está aqui? Diga amém, por favor. Significa que além de ser o verbo de Deus, sua palavra em movimento, aquele através do qual tudo se fez, todas as coisas relacionadas à humanidade, desde a geração do homem do pó até sua queda e anúncio de restauração, todo esse cenário foi presenciado por Jesus, porque João diz que ele estava no princípio com Deus. Então o que eu estou dizendo para você é que quando Deus cria o primeiro casal, Jesus estava lá. Quando Deus anuncia para esse casal que eles não deveriam consumir da árvore da ciência do bem e do mal que estava no centro do jardim, Jesus estava lá. Quando a serpente engana Eva, quando Eva come do fruto e dá para Adão, e os dois comem, pecam e caem, Jesus estava lá. Significa que quando Deus procura Adão na viração do dia, ele estava escondido porque descobriu que estava nu, Jesus estava lá. Significa que quando Deus chamou Eva, Adão e a serpente para uma reunião e deliberou o destino dos três, Jesus estava lá. Significa que quando Adão e Eva, o primeiro casal da Bíblia, saíram debaixo de um peso de vergonha pelas portas do jardim do Éden, Jesus estava lá. No princípio, Jesus vê um casal saindo envergonhado do Éden. E agora, encarnado com 30 anos de idade, o Deus do Gênesis vai primiciar o seu ministério na vida de um casal. Eu queria que você acreditasse de todo o seu coração numa coisa que eu vim aqui dizer. Existe um senso de urgência no coração de Jesus, que diz respeito a você, seu casamento, sua família, e Ele vai entrar lá, assim diz o Senhor para você esta noite. E quando Ele entrar lá, a vergonha vai sair. Quando Ele entrar lá, todo projeto engendrado no inferno vai ser frustrado. Quando Ele entrar lá, tudo que estava caminhando para o precipício, vai haver restauração e glória. Quando Ele entrar lá, os papéis do divórcio vão ser rasgados. Quando Ele entrar lá, o filho que foi embora vai voltar para casa. Eu vim trazer boas notícias do Senhor. O Jesus de Caná da Galileia também é o Jesus de Belvedere. E se alguém puder dar glória a Deus, essa é uma boa hora para isso. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus. Ele, pergunte ele quem? Pergunte ele quem? Aquele de quem a Bíblia diz que é o primogênito de toda a criação. Significa que todo ser criado, toda obra criada demandam de Jesus. Foram criados a partir dele. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o que rege, é o regente de toda a criação. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então ele é a palavra criativa de Deus. Preste atenção. Portanto, o que eu estou dizendo para você é que todo o mundo espiritual, anjos, demônios, potestades, principados, já haviam testemunhado o poder criativo do Filho de Deus. Todos já sabiam que ele detinha o poder criativo. Eu vou daqui, você vai daí. Ele detinha o poder? O poder? Então isso responde uma pergunta, preste atenção. A mãe de Jesus informou para ele: não tem vinho. Se ele detém todo o poder, o que você pensa que ele faria? Criaria vinho, sim ou não? Acabou o vinho, ele detém o poder criativo. O que ele vai fazer? Criar? Mas ele criou o vinho? O que ele fez? Transformou água em vinho. Por quê? Porque todo o cosmos já sabia que o Filho do Altíssimo detinha o poder criativo. Ele vai mostrar uma credencial que o cosmos não tinha visto. Ele poderia ter criado o vinho, mas criador já sabiam que ele era. Ele vai apresentar uma nova credencial que era desconhecida até então. Ele não só cria, ele também transforma.
Quando ele decide transformar em vez de criar, eu não sei se você percebeu, mas ele acabou de cercar tudo. Ele acabou de se apresentar como alfa, ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro. Porque toda a demanda da vida humana se baseia nisso. Ou eu não tenho, e se não tenho, ele cria. Ou eu tenho e não está bom, e se não está bom, ele transforma. Então não há absolutamente nada que ele não faça. Esta é a boa nova do céu nesta noite de domingo. Sua busca acabou de acabar, porque você está aqui hoje diante de um Cristo, que não há absolutamente nada que Ele não possa fazer. Agora, o texto, a história do primeiro milagre de Jesus, ela começa a ser contada por João de uma maneira que eu não sei aonde eu estava com a cabeça, que eu ignorei durante grande parte da minha vida. Porque João começa a contar a história do primeiro milagre de Jesus deste jeito: e ao terceiro dia. Como é que João começa a contar a história do primeiro milagre de Jesus no 3? 1, 2 e 3? Nossa, tem mais gente aqui do que eu ouvi voz. Vamos de novo. 1, 2 e 3? Ok. Bom, parece ser uma localização no tempo. Terceiro dia em relação a quê? Não diz. Terceiro dia contado a partir de que dia? Não diz. De repente eu olho para o capítulo 2 e eu vejo João escrevendo assim: e ao terceiro dia. Aí me pergunto, terceiro dia contado a partir de qual? Não sei. Terceiro dia a partir de que dia? Não se sabe. Tá, mas então para que dizer que o primeiro milagre de Jesus aconteceu num terceiro dia? Primeiro, para poder demonstrar uma beleza quase plástica, quase estética do ministério de Jesus. Porque eu não sei se você se lembra, mas se eu não me engano, o ministério de Jesus terminou num terceiro dia. E começou também num terceiro dia. Há uma coerência e um alinhamento tão perfeito em tudo que Jesus fez, que ele foi anunciado começando no terceiro e anunciado terminando a sua obra num terceiro dia. Alfa, ômega, princípio, fim, primeiro e derradeiro. Sem desmantelamento, sem descoordenação, com tudo precisamente alinhado ao nome dele, glória. Ah, mas pode ficar melhor. Pode. Porque a verdade é que provavelmente você já deva ter tido uma opinião, sobretudo as pessoas que tinham uma certa resistência com o evangelho e com os crentes, não precisam se manifestar. Porque tem uma coisa muito estranha em nós, muito estranha em nós. Vamos admitir, tem uma coisa muito estranha em nós, pastor Carlos, muito estranha. De vez em quando a gente parece um pouco usurpador de uma cultura que não nos pertence. Afinal de contas, eu não sei você, mas eu não sou judeu. Afinal de contas, eu não sei você, mas eu não nasci no Oriente Médio. Não nasci na Palestina. Eu também não sou contemporâneo desse casal. E se alguém aqui disser que é contemporâneo desse casal, eu caio durinho aqui para trás. Na realidade, se eu for por um caminho cético, então eu diria para você que você não tem absolutamente nada a ver com essa história. E eu teria que parar de pregar constrangido, porque como dizer para você sobre o milagre de transformação e lhe impulsionar a acreditar nisso na sua vida, se você não tem nada a ver com isso? O que você tem a ver com o terceiro dia das bodas de Caná da Galileia? Nada. Vamos falar nua e cruamente, o que é que nós, moradores aqui do Brasil, temos a ver com essa família de Caná da Galileia? Nada. O que nós temos a ver com essas pessoas? Nada. O que nós, em sua enorme maioria, devem haver alguns judeus aqui, mas sua enorme, esmagadora maioria, o que temos a ver com isso aqui? Nada. Esse terceiro dia não é sobre nós. Esse terceiro dia não tem nada a ver conosco. E essa é a hora que alguém fecha a Bíblia e começa a dizer: uau, é isso mesmo? Não.
Porque na verdade nós tínhamos tudo para não ter nada a ver com esse terceiro dia, não tivesse sido o outro terceiro dia. O outro terceiro dia me fez participante desse terceiro dia. Eu ganhei a autoridade de receber todas as promessas da Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu não sou usurpador de uma cultura judaica, eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu fui enxertado na videira por causa da sua ressurreição ao terceiro dia. Não, eu não estava em Caná da Galileia nesse terceiro dia, mas por causa do que aconteceu na tumba no domingo de manhã, eu recebi autoridade para me apropriar de todas as promessas das Escrituras. 66 livros para mim, 66 livros para mim, 2 testamentos para mim. Eu me aproprio de toda a palavra de Deus, não porque eu sou um usurpador, mas porque recebi isso como herança de alguém que venceu a morte e o inferno. Diga glória ao nome dele esta noite. Leia sobre Abraão e se aproprie em fé de todas as bênçãos. Leia sobre Isaac e se aproprie em fé de todas as bênçãos. Leia sobre Jacó e se aproprie em fé de todas as bênçãos. Leia as deliberações proféticas do patriarca Jacó sobre seus 12 filhos e se aproprie ousadamente de todas as bênçãos. Leia do primeiro milagre de Jesus em João 2 até seu último milagre salvando a vida do ladrão da cruz. Leia todos e diga: é para mim. E se alguém ousar dizer que não é para você, diga: era para não ser para mim, mas por causa do terceiro dia, da pedra removida, por causa da vitória sobre a morte e o inferno, eu sou possuidor de todas as promessas. Quantos podem glorificar e exaltar o nome dele na noite desse dia? É sobre isso. Agora, preste bem atenção, porque João escreveu assim o verso de número 2. Melhor, o verso 1 ainda, a parte B. E estava ali a mãe de Jesus. Veja o que diz o verso 2. Não vai embora. E foram também convidados. Diga comigo, também. Se João está dizendo foram também convidados, quem foi a primeira pessoa convidada da família? Quem foi? Maria. Vamos lá. João disse: estava ali a mãe de Jesus. E foram convidados também. Se Jesus foi convidado também, quem recebeu o primeiro convite? Não fica com medo de falar o nome da irmã Maria, não, irmãos. Os crentes às vezes ficam com medo de falar o nome da irmã Maria. Não fica com medo. Irmã Maria é uma benção. Irmã Maria é agraciada. Irmã Maria é história inédita, ventre bendito, pessoa bendita. Irmã Maria é uma maravilha. Sim ou não? Não tenha medo de falar da irmã Maria. Então vamos lá. Quem foi o convidado? Quem foi primeiramente convidado? Pergunte por quê? Porque era de Maria a proeminência social da família. José, pai de Jesus, já tinha morrido. E a Maria conectava-se com a sociedade da época. Pastor, e Jesus? Eu vou lhe dizer quem era Jesus aos olhos das pessoas naquele exato momento onde os convites foram distribuídos pelo casal. Jesus era um solteiro de 30 anos que morava com a mãe. Estou falando alguma besteira? Vocês me corrijam, por favor? Ele não era Deus para aquelas pessoas. Ele não era nem sequer um mestre, um rabino, nada do tipo. Ele não tinha se revelado ainda. Ele era um solteiro de 30 anos de idade que morava com a mãe. Essa era a visão que eles tinham sobre Jesus. Não chamaram Jesus para resolver problemas. Não chamaram Jesus para que a festa fosse abençoada. Não chamaram Jesus para orar as alianças. Chamaram Jesus, o solteirão de 30, porque a dona Maria era gente boa. E ela tem um filho, vamos chamar o filho dela também. E Jesus levou 12 com ele. Aleluia. E tem alguns irmãos que são, pastor Felipe, eles gostam dessa parte do ministério, né? Onde eles vão, eles levam 12. Glória a Deus. Eu estou dizendo para você que se dependesse do que eles reconheciam sobre o ministério de Jesus, Jesus não teria sido chamado para aquele casamento.
Se dependessem do reconhecimento da divindade de Jesus, ele não teria sido chamado para aquele casamento. Na verdade, o convite original foi para a Dona Maria. Mas a Dona Maria tinha um filho, e a Dona Maria levou o filho dela. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Existem pessoas que não têm a menor ideia acerca de quem é Deus. Existem pessoas que ignoram quem é Jesus. Então, a depender da ciência que elas têm sobre quem é Jesus, sabe quando elas vão convidar Jesus para uma festa delas? Nunca. Mas elas gostam de você. E vão chamar você. Como você anda com ele. Adivinha quem você vai levar quando você for lá? Existem mesas que o nome de Jesus não seria pronunciado, mas você será convidado a essas mesas porque você é um bom profissional. Adivinha quem você vai levar com você? Existem lugares onde o ceticismo impera de tal maneira que ninguém colocaria o nome de Jesus num convite. Mas como você é respeitado naquilo que faz, no mundo corporativo, no mundo dos negócios, ou talvez simplesmente por ser um bom vizinho, um convite vai chegar para você, mas sem saber, eles também estarão convidando Jesus de Nazaré. Aleluia! Oh, por favor, pegue na mão de alguém do seu lado agora, chacoalhe ele e diga: tem muita gente que não sabe quem é Jesus, mas gosta de você. Vai chegar o convite no seu nome, mas você vai levar ele com você. Aleluia! Aí João escreveu assim, ó: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Fizeram-se, essa palavra martelou na minha cabeça. Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Uma palavra, mas quem já casou aqui, quem já deu festa aqui, mesmo que não tenha sido para tanta gente, mas quem já deu festa aqui, sabe o que reside dentro da palavra fizeram uma festa. Vamos lá? Rapidinho aqui, sem aprofundar muito. Dentro do fizeram-se umas bodas, tem a boleira que fez o bolo, sim ou não? Dentro do fizeram-se tem um artífice que fez enfeite, sim ou não? Dentro do fizeram-se tem o tapeceiro que fez o tapete, sim ou não? Dentro do fizeram tem o florista que fez o buquê da noiva, sim ou não? Dentro do fizeram tem o artesão que fez as sandálias da noiva, sim ou não? Dentro do fizeram, e eu poderia continuar aqui durante um tempo falando sobre todos os realizadores, todos os feitores que se reúnem para gerar uma festa. Uma festa é um espetáculo de realizadores. Para onde você olha, tem alguém que fez uma coisa. Quem fez a comida, quem fez o buquê, quem fez o vestido, quem fez a roupa do noivo, quem fez o tapete, quem fez isso, quem fez aquilo, quem fez. É um espetáculo de realizadores. E nesse ponto entra um problema. Porque enquanto todos os realizadores estavam dando o seu show particular, Jesus estava quieto. Enquanto todo mundo estava celebrando o quanto o bolo estava gostoso e parabenizando a boleira, enquanto todo mundo perguntava: onde você fez esse vestido? Nunca vi nada igual. Enquanto todos celebravam a capacidade realizadora uns dos outros e dos profissionais de Caná da Galileia, Jesus estava num canto, porque o palco estava cheio demais de gente que fazia coisas demais. Até que num momento ouviu-se um sussurro: acabou o vinho. E quando disse acabou o vinho, a boleira saiu do palco, porque fazia bolo, mas não fazia vinho. Quando disseram acabou o vinho, o artesão pediu licença, porque fazia belas peças, mas não fazia vinho. Quando disseram acabou o vinho, a costureira deu um beijo na noiva e disse: estou saindo porque sou boa de vestido, mas não sei fazer vinho. Quando emergiu na festa,
Uma coisa que nenhum dos profissionais, nenhum dos bancadores da festa, nenhum dos financiadores da festa, nenhum dos padrinhos, nem os ricos, nem os pobres, nenhum deles podia fazer nada. E todos os profissionais, por melhores que fossem, começaram a sair do palco. E quando o palco esvazia, porque ninguém pode fazer, aí quem estava sentado no canto vai entrando no palco e dizendo: é hora de vocês saberem que o que a boleira não faz eu faço, o que o tapeceiro não faz eu faço, o que a costureira não faz eu faço. Oh, glória. Eu quero dar um glória a Deus. Eu quero dar um glória a Deus por algumas coisas que acabaram na sua vida. Não fica com raiva de mim, eu vou dar outro glória a Deus. Quero dar um glória a Deus por coisas que acabaram na sua vida. E quando você percorreu toda a sua lista de contatos de A a Z, ninguém fazia vinho. Quando você consultou todos os membros da network que você concebeu ao longo de anos de dedicadas ações intencionais que você aprendeu nos cursos que você fez, os coaches favoritos, mas ninguém podia fazer. E foi nessa hora onde os profissionais não podiam, a medicina não podia. Diga para mim se não foi nessa hora onde os homens não podiam, que o braço forte do Senhor, se eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar, aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus para dizer. Fique quieto. Alguém que você conhece está andando de um lado para o outro, coçando a cabeça, percorrendo toda a lista de contatos. Se Deus me mandou vir aqui para te dizer: cale-se, não me atrapalha. Eu estou gostando desse momento. Pastor, você está dizendo que Deus está gostando de ver o homem desesperado? Não, Ele está gostando porque Ele já está se aquecendo. Ele já está se alongando, vendo os jogadores penarem e não conseguirem fazer, mas ele já está se aquecendo. Ele está com um sorriso no rosto, dizendo: não me atrapalhe, porque ter acabado e não ter quem resolva era a oportunidade que eu estava esperando para me revelar. Levante a mão mais alto que você puder. Eu estou profetizando um tempo de revelação. Ele vai revelar-se como Deus, como provedor, como Senhor, lá na sua casa, na sua família, para os seus parentes mais incrédulos, para aqueles que tripudiam da sua fé, para aqueles que diminuem você, para aqueles que questionam o fato de você estar na presença do Senhor. Quando acabar lá, o Filho de Deus vai entrar em ação. Ou alguém para dizer amém esta noite? Acabou. E quando acabou e todo mundo esvaziou o palco, Jesus veio levantando. Maria olhou para os serventes da festa e disse para eles: façam tudo que ele mandar. Eu penso nos empregados olhando e dizendo: ele? Ele? Fazer tudo que ele mandar? Por quê? Mas Jesus mandou e eles fizeram. E Maria só disse isso: façam tudo que ele mandar. Jesus colocou o olho. Quem ainda está aí, diga amém. Jesus colocou o olho e viu 6 talhas de pedra com água, para onde se colocaria água para a purificação dos judeus. Repete comigo: 6 talhas de pedra. Não eram 6 enfeites, eram 6 elementos participantes ou pertencentes ao rito cerimonial judaico, para a purificação dos judeus. Eu quero que você entenda que naquela festa a lei estava presente. Repete comigo: naquela festa a lei estava presente. Agora, é interessante porque Jesus, criatividade nunca lhe faltou. Quando ele chegou perto de Pedro, e Pedro aflito por causa do pagamento de um imposto, Jesus falou: vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, abre a boca dele, tem uma moeda lá dentro. Criatividade nunca faltou para Jesus.
ser criativo para bolar formas de resolver questões, sempre foi especialidade de Jesus. Então, ele poderia ter feito o que fez de múltiplas formas diferentes, mas escolheu uma forma em particular. Escolheu usar as 6 talhas de pedra que estavam ali por uma razão cerimonial da cultura e da lei judaica. Jesus olhou para elementos pertencentes à lei e ele contou. Conta comigo. 1, 2, com preguiça de contar? Vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e não 7. Você sabe que 7 na Bíblia evoca, simboliza completude. Agora, se você achar isso aqui coincidência, eu vou ter que orar por você. São 6 talhas, a lei está representada no número 6. O 6 é o esforço máximo que não atinge a perfeição. É o último número antes do 7. Então tudo que está ali comunica o seguinte: o máximo esforço do homem e da lei que não resolve a festa. O máximo esforço do que é ritualístico e cerimonial, mas não resolve o problema. Jesus se aproximou. E quando ele se aproximou para ministrar sobre as 6 talhas, agora não eram 6 elementos, porque quando ele uniu-se aos 6, tornaram-se 7. E o Filho de Deus, que Tito disse que a graça se há revelado no masculino, ele é a revelação da graça, se aproximou dos membros cerimoniais da lei e usou a água dentro das talhas de pedra para dizer que ela, sem ele, não funciona. Mas se ele entrar, aquilo que é rito e cerimonial ganha vida, produz fé e produz milagre. A cerimônia sem ele não é nada, a talha sem ele não é nada, o rito sem ele não é nada, cadeira sem ele não é nada, o prédio é bonito, mas sem ele não é nada. Ele é o 7º elemento, a perfeição de Deus. Quem está aí, diga aleluia o nome dele, por favor. Nele habita, diz as Escrituras, toda a completude de Deus. Ele é o completo. O 6 é o esforço máximo do cerimonial, mas ele é a completude de Deus. Ele resolve o que a lei não resolve, resolve o que a religião não resolve, resolve o que o cerimonial não resolve, resolve o que um CNPJ não resolve, resolve o que um clube não resolve, resolve o que uma instituição não resolve, resolve o que uma placa não resolve, resolve o que uma denominação não resolve, porque todas essas coisas só prestam com ele. Sem ele não prestam, mas com ele são instrumentos do poder de Deus nesta terra. Aleluia! Agora, os serventes, e eu começo a encerrar, os serventes, eles... Obrigado, querida, pelo entusiasmo. Os serventes, obedecendo por uma razão que eu acho que nem eles estão entendendo. Quando a gente começa a obedecer a Deus, a gente nem está entendendo muito porquê. A gente só obedece. E eles começaram a obedecer, mas obedeceram de um jeito que me marca. Porque na Bíblia está escrito assim, que Jesus olhou para eles e falou: encham as talhas de água. Aí João disse que eles encheram até em cima. Olha o detalhe que João apresenta. João diz assim: eles pegaram a ordem e não só a executaram, como a executaram num nível de excelência. Eles não puseram uma quantidade qualquer de água para constar. Eles não puseram uma quantidade de água só para dizer que obedeceram. Eles não puseram uma quantidade de água só para não parecerem insubordinados. Porque existem alguns atos que alguém pensa que é obediência, mas é mero protocolo para não parecer insubordinado. Só que eles encheram até em cima, porque se é para obedecer, faça direito. 2 glória a Deus aqui, um aleluia do irmão que está lá no estacionamento. Se é para obedecer, faça direito. Não obedeça só para cumprir um protocolo de ter obedecido. Encha até
até em cima. Meu filho, você saiu de casa, aleluia, você abdicou de um tempo de descanso, de conforto com a família, você obedeceu à santa convocação de estar nesse templo esta noite. Aí eu vim aqui catucar você um pouquinho e te dizer: já que você veio, já que decidiu liberar o fluxo, já que se dispôs como recipiente, então enche até em cima. Oh, me permita ser um pouquinho mais pentecostal. Enche até em cima. Eu não vou sair daqui pela metade. Eu não vim aqui cumprir um calendário. Eu não vim aqui marcar ponto. Eu vim ser cheio, 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 cheio. Eu vim ser cheio. Deixa eu estar em cima. Sabe por que eu tenho pena de quem põe 2 palmos de água? Só para constar. Sabe por que eu tenho pena dos preguiçosos que atendem a convocação, mas chega na hora, entregam-se pouco, colocam só 2 palmos, só 3 palmos. Sabe por que eu tenho pena deles? Porque eles não perceberam que quando decidiram a quantidade de água, estavam decidindo a quantidade de vinho. E alguém está se achando muito esperto, porque fez mal feito, fez só para constar. Nem me viram, eu entrei e saí. Seu bobão, ô seu bobão, quem perdeu foi você. Quando você decidiu uma semeadura medíocre, decidiu uma colheita igualmente medíocre. Agora, Jesus vai olhar, e não é para o padrinho não. Jesus não vai olhar para o pai da noiva, não que ele não fosse importante. Jesus não vai olhar para o tio da noiva, não que não fosse importante. Mas Jesus, num gesto de muita coerência, ele vai olhar para aqueles que ele tinha mandado colocar a água. E para este mesmo grupo ele vai dizer: tirai o vinho. O que eu estou dizendo para você aqui, não sei se você percebeu, é que as primeiras pessoas do globo terrestre, as primeiras pessoas da história da humanidade, que colocaram os olhos num milagre do Filho de Deus, foram os servos da casa. As Escrituras dizem que os trabalhadores são dignos de serem os primeiros a colherem os frutos. Se você foi omisso quando Deus te mandou colocar a água, não pense que Ele vai te mandar ver o vinho. Se você fingiu que não escutou quando o exército estava sendo convocado para encher as talhas, não pense que você será privilegiado na hora de ver o vinho. Deus só confere a visão do vinho para quem se esforçou em pôr a água. Pegue o vinho, ordem de Jesus, eu encerro aqui. Leva para o mestre-sala. Se eu fosse um dos serventes, eu diria: Senhor, posso levar logo para o pai da noiva? Ele está irritadíssimo. Jesus diria: não, no mestre-sala. Se eu fosse um dos servos, eu diria: Senhor, tem um convidado ali, pensa num cara chato, e está falando que vai jogar isso na internet amanhã. E Jesus diria: não, leva o mestre-sala. Jesus acabou de decidir uma coisa: seu feito, sua obra, não ia ser aferida por convidado, ia ser ferida por um especialista. Ele não vai subordinar o que ele fez a nenhuma opinião enviesada, preste atenção. Porque convidado muito satisfeito com a festa, pode dar uma opinião enviesada e dizer que o vinho é bom. Convidado insatisfeito com a festa, por melhor que o vinho seja, vai dar uma opinião enviesada e vai dizer que o vinho é ruim. Sabe por que você está tão confuso se uma coisa é boa ou não é? Porque você está entregando na mão de qualquer pessoa a autoridade de opinar. É por isso que a sua cabeça está assim, porque você dá na mão de qualquer Zé Ninguém a autoridade de qualificar o que Deus está fazendo na sua vida.
Deus me trouxe para dizer: para de pegar o vinho que eu fiz, entregar na mão de convidados com opiniões enviesadas. Aí gente que já não é com a sua cara vai dizer que o vinho é ruim só porque nunca gostou de você. Aí você está qualificando o que Deus está fazendo com base numa opinião enviesada. Largue os convidados com opinião enviesada e deixe uma posição neutra, qualificada e técnica ser dada a respeito do quilate do que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia! Vem o servo lá com o vinho na mão. Vou chamar o pessoal da banda aqui para a gente terminar junto. E aí vem ele com um negócio na mão. O mestre Sala tomou o vinho, provou, degustou, falou assim: manda chamar o noivo. Quando o noivo chegou, guarda esse dia de hoje. Eu estou profetizando que uma coisa, se não igual, muito parecida vai acontecer com você. Obrigado às 4 pessoas que creram. Vou tentar de novo. Estou dizendo que uma coisa, se não igual, muito parecida com o que eu vou narrar agora, vai acontecer com você. O mestre Sala chamou o noivo, não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu boa noite, não deu paz do Senhor, não deu nada. Ele já olhou e disse assim: todo homem. Mergulha comigo nisso aqui. Todo homem. O que ele está dizendo? Eu conheço a regra do jogo. O que ele está dizendo? Eu conheço modus operandi. O que ele está dizendo? Eu conheço a cartilha. Eu sei como as pessoas fazem. Eu estou nisso há muito tempo. Eu sei a regra do jogo. Todo homem. Aí ele estabelece um modelo clássico. Ele diz: o modelo clássico é: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois de já terem bebido bem, então o inferior. Mas você foi a contracultura. Porque se Deus tiver me chamado para estar do lado da cultura de todo o homem, então Deus não terá me chamado de verdade. Eu não vim profetizar para quem vai fazer como todo homem. Eu vim profetizar para uma igreja que vai militar na contracultura dessa sociedade. Oh, dá um pulo dessa cadeira agora e fica de pé do seu lugar. Deus fará uma coisa nova. Tem algumas perguntas para te fazer. Pergunta número 1: se for para dançar a música desse mundo, para que Deus te chamou? Se for para reproduzir as mesmas velhas receitas da sua família, as mesmas antigas mandingas da sua família, para que Deus te chamou? Se for para recorrer ao mesmo velho caderninho que seu pai sempre recorreu, e pedir dinheiro para as mesmas pessoas que a sua família pede há décadas, para que Deus te chamou? Deus me trouxe aqui para te perguntar uma coisa. Decida logo: ou você vai ser como todo homem, ou será como um homem que eu vou escolher para fazer diferença nessa cidade. Deus não nos chamou para reproduzir a cultura desse mundo. Deus não nos chamou para jogar o jogo desse mundo. Deus não nos chamou para fazer as mesmas falcatruas, as mesmas gambiarras que esse mundo faz. Deus não nos chamou para sermos reprodutores de uma cultura baixa desse país chamada jeitinho brasileiro. Deus nos chamou para um caminho de milagres. Eu tenho uma palavra de Deus: Ele vai honrar você. No meio da tua parentela, no meio dos teus amigos, Ele vai honrar a tua decisão de ser fiel, a tua decisão de ser leal. Cartilhas te foram apresentadas ainda essa semana, jeitinhos brasileiros, gambiarras, malabarismos contábeis, mas Deus nos reúne aqui para dizer: eu ainda tenho um jeito meu de fazer as coisas. Pegue a mão da pessoa que está do teu lado agora. Não deixa ela embora não, hoje é festa. Só estamos 10 minutinhos além do horário. Dá uma chacoalhada, uma acordada nela. Pode deixar as luzes acesas, por favor. Pode deixar as luzes acesas. Eu queria que você desse uma acordada nela e dissesse: você e Deus, promovendo uma contracultura, um caminho novo. Não são os atalhos
atalhos e os esquemas desse mundo. Um caminho de milagres Deus fará. Um caminho de milagres Deus fará. Aquele que rasgou o mar vermelho no meio é o Deus dessa igreja. Aquele que abriu o Jordão no meio é o Deus desta igreja. Ei pai, ei mãe, não ceda aos apelos da cultura desse mundo. Não ceda aos conselhos de uma pedagogia infeccionada, inflamada pelas ideologias contrárias à nossa fé. Não ceda. Continue criando seus filhos no temor do Senhor. Não vai morrer ninguém vai embora de casa, não. Deus vai honrar a tua fé. Ei marido, ei esposa, não ceda às tentações de permitir que entre na tua casa, no teu leito, a imoralidade sexual. Deus vai honrar tua vida, vai restaurar teu casamento. Acredita nele. Joga fora aquela tua velha lista de contatos. Tenha coragem para se desfazer do seu antigo bloco de notas. Quem atravessou e não pretende voltar, não deixa as pontes intactas. Tem pontes que você não teve coragem de derrubar, porque você ainda quer ter alguns acessos. Se tudo falhar, não vai falhar. Deus não falha. Olhar para o Senhor e acreditar que Ele poderá fazer em mim, através de mim, num caminho de contracultura, sem seguir os conselhos dos ímpios, sem me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não vim dizer que é fácil, mas vim dizer que é possível. E agora, com mais propriedade, eu repito o que disse há uns 8 minutos atrás, talvez menos. Guarde este dia, porque ainda que não seja exatamente desta maneira, vão mandar chamar você. Eu preciso de alguém para crer. Vão mandar chamar você. Alguém com uma cara de quem não está entendendo nada, pastores, vai mandar chamar você e vai te apresentar um padrão geral de comportamento e vai dizer: você contrariou isso daqui. Vai te mostrar uma lógica matemática e vai dizer: você contrariou isso daqui. Vai te mostrar um exame médico e vai dizer: você contrariou isso daqui. Aguarda a chamada do mestre Sala. Vão mandar te chamar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Só quem acredita explode no grito de aleluia e no brado de glória. Jesus está mandando eu dizer para você que Ele quer entrar hoje na sua casa. Ele está mandando eu dizer para você que as últimas coisas que deram tão errado acabaram se tornando uma oportunidade para que Ele pudesse se revelar na sua vida. É através dessa dor que você vai conhecer o Deus que sara. É através da deslealdade que você sofreu recentemente que você vai conhecer uma família que vai amar e orar por você. É no impulso desse dia mau que brilhará o sol da justiça para você. Eu não sei como foram seus últimos dias, semanas ou meses. Eu não sei o que esse ano está sendo para você.
mas eu sei o que ele ainda pode se tornar. O melhor ano da sua vida, tempo de frutos poderosos, de paz perfeita, de uma alegria verdadeira, de quem sabe que a eternidade está garantida ao lado de Jesus. Pastor, eu preciso que Jesus entre na minha vida hoje. Eu preciso que Ele entre na minha casa hoje. Pastor, eu passei minha lista de A a Z. Estou convencido, ninguém pode resolver o que está dentro de mim. Mas eu estou sentindo pelo que o Senhor pregou que Ele pode. Sentiu bem? Ele pode mesmo. Ele pode cessar essa tempestade dentro do teu coração. Ele pode te dar ainda essa noite uma noite de sono como há muito tempo você não tem. Ainda essa noite você pode olhar para o remédio na cabeceira da cama e ignorá-lo e dormir a melhor noite de sono da sua vida sem ele. Ainda hoje os espantos noturnos que te perturbam, as vozes e sons que você ouve na calada da madrugada podem ser silenciadas. Até hoje a sensação que você tem de estar sob ameaça constante pode ceder e dar lugar a uma condição de paz e de alguém que está protegido pela mão do Senhor. Ainda hoje. Não é domingo que vem, ainda hoje. Pastor, eu sou esta pessoa que tinha deixado Jesus numa posição que não deveria, como a posição de alguém que eu recorro esporadicamente, que eu frequento a casa dele quando me dá assim uma vontade. Mas eu quero hoje que ele se torne meu Senhor. Com o coração se crê para a justiça, diz as Escrituras, e com a boca se confessa para a vida eterna. Talvez no seu coração você já creia. Parabéns, isso é para a justiça. Venha confessar com a boca para garantir a vida eterna. Pastor, no meu coração eu já creio. O que eu faço? Venha aqui confessar com a boca. Venha aqui receber a oração dos homens de Deus. Venha aqui receber as boas-vindas da sua nova família. Aonde está a primeira pessoa nessa linda noite, nessa marcante noite de domingo? Primeiro domingo de reunião nesse novo auditório, que quer marcar não só a história dessa igreja, mas a história da sua vida, como o dia que você entregou-se aos pés do Senhor Jesus. Me dá um sinal com a tua mão agora. Tem alguém que pela primeira vez quer entregar a sua vida para Jesus? Só quem pela primeira vez quer entregar a sua vida para Jesus, me dá um aceno assim agora, eu quero ouvir você. Tem alguém? Bem alto, tem alguém? Um aceno, um aceno. Um aceno, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Me dá um aceno com a sua mão agora. Se tem alguém me dando um sinal e eu não estou vendo, por favor, vem aqui. Vem aqui no altar para nós orarmos por você. Sai do seu lugar, peça licença ao seu vizinho. Tem uma querida chegando aqui, seja muito bem-vinda. Já vai recebendo as calorosas palmas dessa igreja. Sai do seu lugar, tem um amado que está chegando por ali. Vem, queridão, que coisa boa te receber. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Você que está afastado de Jesus e da igreja, você que está afastado de Jesus e da igreja, você não almoçou com Jesus hoje, mas ainda dá tempo de jantar. Vem se reconciliar com Jesus agora. Sai do teu lugar correndo, vem no altar. Se teu peito está explodindo de saudade do teu Senhor, venha matar a saudade dele agora. Ele me mandou te dizer: tenho te esperado todo dia. Hoje é a noite do nosso reencontro. Sai do seu lugar e venha no altar agora. Venha no altar agora, venha no altar agora. Corra e venha no altar agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, por favor, queridos. Um refrão para a gente esperar nossos últimos amigos e irmãos, enquanto o pastor Fabiano vai chegando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus.